Seja bem-vindo a mais um vídeo de ASMR aqui no canal. Hoje, como vocês viram no título, teremos leitura do livro Anne de Green Gables. Vamos dar continuidade ao livro. Quem não assistiu ainda o primeiro capítulo está disponível nos cards, ok? E no final desse vídeo vamos dar continuidade ao segundo capítulo. Paramos no capítulo 2. Matthew Cuthbert fica surpreso. Matthew Cuthbert e a égua alazã trotaram confortavelmente pelos quase 13 quilômetros até Bright River. Era uma estrada bonita que se estendia em quilômetros, ou melhor, que se estendia em meio a casas de fazendas aconchegantes, onde às vezes aparecia um pedaço de bosque de abito balsâmico a atravessar um vale onde flores translúcidas pendiam de ameixeiras selvagens. O ar estava doce, com o aroma de muitos pomares de macieiras, e os prados desapareciam à distância na direção de névoas roxas e peroladas no horizonte, enquanto os passarinhos cantavam como se fosse o único dia de verão do ano todo. Matthew aproveitou a viagem à sua maneira, exceto nos momentos em que encontrava mulheres e tinha de dar um aceno com a cabeça, pois na ilha de Prince Edward você deve acenar para todos aqueles que vir na estrada, quer os conheça ou não. Matthew tinha medo de todas as mulheres, a não ser Marilla e a senhora Rachel. Tinha uma sensação desconfortável de que as misteriosas criaturas estavam rindo dele em segredo. Ele talvez estivesse certíssimo em pensar assim, já que era uma figura de aparência estranha, com uma postura desajeitada, cabelos longos e cinza cor de ferro, que chegavam até seus ombros curvados, e uma barba cheia, macia e castanha que ele usava desde os 20 anos de idade. Na verdade, sua aparência aos 20 tinha sido muito parecida com sua aparência aos 60, mas não com o cabelo tão grisalho. Quando ele chegou a Bright River, não havia sinal de nenhum trem. Ele achou que estivesse muito adiantado e assim amarrou a égua no pátio de um pequeno hotel de Bright River e foi até a casa da estação. A longa plataforma estava quase deserta. A única criatura viva à vista era uma menina que estava sentada em uma pilha de telhas bem no final dela. Matthew, mal notando que era uma menina, passou timidamente, o mais rápido possível, sem olhar para ela. Se tivesse olhado, teria sido difícil deixar de notar a rigidez tensa e a expectativa da atitude e da expressão dela. Ela estava sentada lá, esperando por algo ou alguém, e já que sentar e esperar eram as únicas coisas a fazer naquele momento, ele se sentou e esperou com todas as suas forças.
Matthew encontrou o chefe da estação trancando a bilheteria e se preparando para ir para casa jantar, e perguntou a ele se o trem das 5h30 chegaria logo. O trem das 5h30 já chegou e partiu há meia hora, respondeu o prático oficial. Mas deixaram um passageiro para você, uma menininha. Ela está sentada lá fora sobre as telhas. Pedi que ela fosse à sala de espera das senhoras, mas ela me informou, séria, que preferia ficar do lado de fora. Há mais espaço para a imaginação, ela disse. Devo dizer que ela é uma figura. Não estou esperando uma menina, disse Matthew sem emoção. Vim buscar um menino. Ele deveria estar aqui. A senhora Alexander Spencer deveria trazê-lo da Nova Escócia para mim. O chefe da estação assobiou. Acho que houve algum erro, disse. A senhora Spencer saiu do trem com aquela menina e a deixou sob meus cuidados. Disse que você e sua irmã iriam adotá-la de um orfanato e que você logo chegaria para pegá-la. É tudo o que sei e não tenho mais nenhum órfão escondido por aqui. Eu não entendo, falou Matthew sem saber o que fazer, desejando que Marilla estivesse por perto para lidar com a situação. Bem, é melhor você perguntar para a menina, sugeriu o chefe da estação sem se importar. Arrisco dizer que ela saberá explicar. Ela tem uma língua afiada, isso é certo. Talvez os meninos do tipo que você queria estivessem em falta. Ele foi embora alegremente, pois estava com fome, e o pobre Matthew foi deixado para fazer aquilo que era mais difícil para ele do que enfrentar um leão em sua toca. Ir até uma menina desconhecida, uma menina órfã, e perguntar por que ela não era um menino. Matthew gemeu internamente quando se virou e caminhou devagar na direção dela. Ela tinha ficado observando Matthew desde que ele passara e o estava observando naquele exato momento. Matthew não estava olhando para ela e, mesmo se estivesse, não teria visto como ela realmente era, mas um observador qualquer teria visto isto. Uma criança de cerca de 11 anos usando um vestido de seriguila muito curto, muito justo e muito feio, cinza amarelado. Ela tinha um chapéu de marinheiro marrom desbotado e, sob o chapéu, havia 2 tranças de cabelos bem grossos e bastante ruivos. Seu rosto era pequeno, branco e magro. Também tinha muitas sardas. Sua boca era grande, assim como os olhos, que pareciam verdes em algumas iluminações e em alguns momentos e cinza em outros. Até esse ponto, veria o observador comum. Um observador detalhista poderia ter visto que o queixo era muito pontudo e avantajado, que os grandes olhos eram cheios de espírito e vivacidade, que a boca era expressiva, com lábios doces, que a testa era larga e alta. Resumindo, nosso observador detalhista e perspicaz poderia ter concluído que não era uma alma comum que habitava o corpo daquela menina mulher sem lar de quem o tímido Matthew Cuthbert estava tão ridiculamente com medo. Matthew, no entanto, foi poupado do fardo de ser o primeiro a falar, pois assim que a garota entendeu que ele estava indo em sua direção, levantou-se agarrando com uma mão fina e bronzeada a alça de uma mala de tecido antiquada e velha. A outra ela estendeu para ele. Imagino que seja o Sr. Matthew Cuthbert de Green Gables, ela disse em uma voz peculiarmente clara e doce. Estou muito feliz em vê-lo.
Estava começando a ter medo de que não viesse me buscar e estava imaginando todo tipo de coisa que poderia ter acontecido para evitar que você viesse. Tinha decidido que, se não viesse me pegar hoje, eu iria voltar ao longo dos trilhos até aquela grande cerejeira brava na curva e subir nela para passar a noite toda. Não teria nadinha de medo e seria muito agradável dormir em uma cerejeira brava cheia de flores brancas ao luar, não acha? Eu poderia imaginar que moro em salões de mármore, não é mesmo? E eu tinha certeza de que você viria me buscar de manhã se não viesse esta noite. Matthew tinha pegado a mãozinha magrela constrangido. Nesse momento, decidiu o que fazer. Ele não podia contar para aquela criança de olhos brilhantes que tinha havido um erro. Podia levá-la para casa e deixar Marilla fazer isso. De qualquer forma, ela não podia ser deixada em Bright River. Não importava qual erro tivesse acontecido, e assim, todas as perguntas e explicações bem que podiam ser adiadas até ele estar seguro em Green Gables. Sinto muito pelo atraso, ele disse envergonhado. Venha comigo, a égua está no pátio, e me dê sua mala. Ah, eu posso levar. A menina respondeu com alegria. Não está pesada. Tenho todas as minhas posses nela, mas não está pesada. E se não for carregada do jeito certo, a alça sai. Então é melhor eu ficar com ela, porque sei bem qual é o jeitinho dela. É uma mala muitíssimo velha. Ai, estou muito feliz que você veio, embora pudesse ser bom dormir em uma cerejeira brava. Temos que voltar por um longo caminho, não é? A senhora Spencer disse que eram quase 13 quilômetros. Fico feliz porque adoro andar de charrete. Ah, parece tão maravilhoso eu ir morar com você e ser da sua família. Nunca fui de ninguém, não de verdade. Mas o orfanato era o pior. Só fiquei nele 4 meses, mas foi o suficiente. Não acho que você já tenha estado em um orfanato, então não poderia entender como é. É pior do que tudo que você possa imaginar. A senhora Spencer disse que era feio falar isso, mas eu não quis ser má. É tão fácil ser má sem saber, não é? Eles eram bons, sabe? O pessoal do orfanato. Mas há tão pouco espaço para a imaginação em um orfanato. Era bem interessante imaginar coisas sobre eles. Imaginar que talvez a menina sentada ao meu lado era, na verdade, a filha de um conde de longa linhagem, que havia sido roubada dos pais quando pequena por uma babá cruel que morreu antes de poder confessar. Eu costumava ficar acordada na cama à noite e imaginar coisas assim, porque não tinha tempo durante o dia. Acho que é por isso que sou tão magra. Eu sou assustadoramente magra, não? Eu sou só osso. Adoro imaginar que sou bonita e rechonchuda, com covinhas nos cotovelos. Com isso, a companheira de Matthew parou de falar, em parte porque estava sem fôlego, e em parte porque eles chegaram à charrete. Ela não disse mais uma palavra até eles terem deixado a vila e estarem descendo um morrinho íngreme, cuja estrada havia sido escavada tão profundamente no solo macio que as encostas, contornadas por cerejeiras bravas floridas e bétulas finas e brancas, erguiam-se vários metros acima das cabeças deles. A menina estendeu a mão e arrancou um galho de ameixeira selvagem que raspou na lateral da charrete. Não é lindo? No que aquela árvore inclinada para a estrada, toda branca e rendada, o fez pensar? Ela perguntou. Ora, sei não, respondeu Matthew. Ué,
Uma noiva, é claro, uma noiva toda de branco com um belo véu transparente. Nunca vi uma, mas consigo imaginar como ela seria. Eu não espero um dia ser noiva. Sou tão sem graça que ninguém vai querer casar-se comigo. A não ser que seja um missionário estrangeiro. Imagino que um missionário estrangeiro não seja muito exigente, mas espero sim que algum dia eu tenha um vestido branco. É a minha ideia máxima de felicidade nesta vida. Simplesmente amo roupas bonitas e nunca tive um vestido bonito na minha vida. Não que eu me lembre. Mas é claro que é mais uma coisa para sonhar, não é? E então consigo imaginar que eu estou lindamente vestida. Hoje de manhã, quando saí do orfanato, senti muita vergonha porque tive que usar esse vestido de seriguila velho e tenebroso. Todos os órfãos tinham que usar, sabe? Um comerciante de Hopperton, no inverno passado, doou quase 300 metros desse tecido para o orfanato. Algumas pessoas disseram que foi porque ele não conseguia vendê-lo, mas eu prefiro acreditar que foi por conta da bondade dele. Você não prefere também? Quando entramos no trem, senti como se todo mundo estivesse me olhando e tendo pena de mim. Mas apenas segui em frente e imaginei que estava usando o mais lindo vestido de seda azul clara. Porque quando você está imaginando, é melhor imaginar algo que vale a pena. E um grande chapéu cheio de flores e plumas balançando, e um relógio de ouro e luvas de pele e botas. Fiquei mais feliz no mesmo instante e aproveitei minha viagem até a ilha de todo o coração. Não passei nem um pouco mal quando estava no barco, nem a senhora Spencer, embora geralmente ela passe mal. Ela disse que não tinha tempo para isso, cuidando de mim para que eu não caísse na água. Disse que nunca viu alguém como eu, que nunca fique quieta, mas se eu evitei que ela se sentisse mareada, é uma bênção eu não ter ficado quieta, não é? E eu queria ver tudo o que havia para ver naquele barco, porque não sabia se teria outra oportunidade. Ah, tem várias outras cerejeiras cobertas de flores. Esta ilha é super florida. Já estou apaixonada e estou muito feliz porque vou morar aqui. Sempre ouvi dizer que a ilha de Prince Edward era o lugar mais bonito do mundo e costumava imaginar que eu morava aqui, mas nunca achei de verdade que aconteceria. É delicioso quando nossa imaginação vira realidade, não é? Mas estas estradas de terra vermelha são tão engraçadas. Quando entramos no trem em Charlottetown e as estradas vermelhas começaram a passar pelas janelas, perguntei para a senhora Spencer o que as deixava vermelhas e ela disse que não sabia. E, pelo amor dos céus, que eu não fizesse mais perguntas. Disse que eu já devia ter feito umas 1000. Acho que fiz mesmo. Mas como vamos descobrir as coisas se não fizermos perguntas? E o que é que deixa as estradas vermelhas? Ora, não sei, respondeu Matthew. Bem, isso é algo a se descobrir em algum momento. Não é incrível pensar em todas as coisas que existem para serem descobertas? Faz com que eu fique feliz e estar viva. O mundo é tão interessante. Não seria nem de longe tão interessante se soubéssemos tudo sobre tudo, seria? Não haveria espaço para imaginação, não é mesmo? Mas estou falando demais? As pessoas sempre me dizem isso. Você prefere que eu não fale? Se quiser, eu paro. Eu consigo parar quando decido, embora seja difícil. Matthew estava se divertindo, embora isso o surpreendesse muito. Como a maioria dos quietos, ele gostava de pessoas falantes quando elas se encarregavam de falar sozinhas e não esperavam que ele contribuísse.
mas nunca tinha imaginado gostar da companhia de uma garotinha. Mulheres já eram ruins o bastante, para ser sincero, mas as garotinhas eram piores. Ele detestava a forma como elas passavam tímidas por ele, olhando de lado, como se esperassem que ele as engolisse de uma mordida só se ousassem dizer uma palavra. Esse era o tipo de menina bem criada de Avonlea. Mas aquela bruxinha sardenta era muito diferente, e embora fosse muito difícil sua inteligência mais lenta acompanhar os raciocínios rápidos da menina, achou que meio que gostava da falação dela. Assim, disse com a timidez usual: "Ah, você pode falar o quanto quiser, eu não me importo." "Ah, que bom. Sei que nós dois vamos nos dar muito bem. É um grande alívio falar quando temos vontade e não ouvir que ninguém deveria prestar atenção nas crianças. Já me falaram isso 1 milhão de vezes, e as pessoas riem de mim porque eu uso palavras difíceis e grandes, mas se você tem grandes ideias, precisa usar palavras grandes para expressá-las, não precisa." "Ora, isso parece justo", disse Matthew. "A senhora Spencer disse que eu tenho a língua solta, mas não tenho. Ela está bem presa no fundo da boca. A senhora Spencer disse que sua casa é chamada de Green Gables. Perguntei tudo para ela, e ela disse que é cercada por árvores. Fiquei mais feliz do que nunca. Simplesmente amo árvores. E não havia nenhuma perto do orfanato. Só umas coitadas mirradinhas na frente, com umas cerquinhas caiadas em volta. Elas próprias pareciam órfãs, aquelas árvores. Eu costumava querer chorar de olhar para elas. Costumava dizer a elas: "Oh, coitadinhas, se estivessem em um grande bosque com outras árvores ao redor e musguinhos e esperas do campo crescendo sobre suas raízes e um riacho não muito longe e pássaros cantando nos seus galhos, vocês poderiam crescer, não é? Mas não pode onde estão. Sei exatamente como vocês se sentem, arvorezinhas. Senti pena de deixá-las para trás hoje de manhã. A gente se apega muito a coisas assim, não é verdade? Tem um riacho perto de Green Gables?" Esqueci de perguntar para a senhora Spencer. Ora sim, tem um logo perto da casa." "Que privilégio! Sempre foi um dos meus sonhos morar perto de um riacho. Nunca achei que fosse acontecer, no entanto." "Os sonhos não costumam virar realidade, certo? Não seria bom se fosse diferente? Mas neste instante eu me sinto bem perto da felicidade perfeita. Não posso me sentir perfeitamente feliz porque... Bem, que cor você acha que é esta?" Ela torceu uma das suas longas tranças brilhantes por cima do ombro magro e a ergueu em frente aos olhos de Matthew. Ele não estava habituado a decidir o tom das madeixas das mulheres, mas naquele caso não havia muita dúvida. "É ruivo, não é?" ele falou. A menina deixou a trança cair de volta com um suspiro que parecia vir desde os dedos do pé e exalar toda a tristeza da humanidade. "Sim, é ruivo", ela disse resignada. "Então você vê por que eu não posso ser perfeitamente feliz. Ninguém de cabelo ruivo poderia. Não me importo tanto com as outras coisas, as sardas, os olhos verdes e a magreza. Posso imaginar que não existem. Consigo imaginar que tenho uma linda pele rosada e belos olhos violeta e inocentes. Mas não consigo me imaginar sem este cabelo ruivo. Eu me esforço. Penso, agora meu cabelo é de um preto maravilhoso, preto como a asa de um corvo. Mas sempre sei que é simplesmente ruivo e isso parte meu coração. Será minha tristeza eterna.
Li sobre uma garota em um romance que tinha uma tristeza eterna, mas não era cabelo ruivo. O cabelo dela era puro ouro puxado em ondas da sua testa de alabastro. O que é uma testa de alabastro? Nunca descobri. Você pode me dizer? Bem, sinto muito, não posso, disse Matthew, que estava ficando um pouco zonzo. Ele se sentia como havia se sentido certa vez na sua juventude inconsequente, quando outro menino o instigara a andar em um carrossel durante um piquenique. Bem, o que quer que seja deve ter sido algo bom, porque ela tinha uma beleza divina. Já imaginou como é ter uma beleza divina? Ora, não, confessou Matthew, ingênuo. Eu já, muitas vezes. O que você preferiria ter se tivesse escolha? Beleza divina, inteligência brilhante ou bondade angelical? Ora, eu não sei bem. Nem eu. Nunca consigo escolher. Mas não faz muita diferença, pois provavelmente eu nunca terei nenhum deles. Com certeza nunca terei bondade angelical. A senhora Spencer ficava dizendo: "Ah, Sr. Cuthbert, ah, Sr. Cuthbert, ah, Sr. Cuthbert." Não havia sido isso que a senhora Spencer dissera. A menina também não tinha caído da charrete e Matthew não tinha feito nada impressionante. Eles apenas haviam virado uma curva na estrada e acabaram na avenida. A avenida, chamada assim pelas pessoas de Newbridge, era um pedaço de estrada de 350 ou 450 metros, totalmente coberta por um arco de macieiras enormes plantadas anos antes por um velho e excêntrico fazendeiro. Acima das cabeças deles estavam um longo dossel de flores branquinhas e perfumadas. Sob os galhos, o ar era de um lusco-fusco arroxeado e, bem à frente, um vislumbre do pôr-do-sol brilhava como uma grande janela rosada no fim do corredor de uma catedral. A beleza do lugar pareceu deixar a menina estonteada. Ela se encostou para trás na charrete, as mãos magrinhas apertadas uma na outra, o rosto erguido, maravilhado, para o esplendor branco acima dela. Mesmo quando eles já tinham saído e estavam descendo o longo declive até Newbridge, ela não se mexeu nem falou. Ainda com a expressão extasiada, ela mirou o pôr-do-sol distante a oeste, com olhos que viam imagens marchando gloriosas em frente àquele luminoso cenário. Por Newbridge, uma pequena e agitada vila onde cachorros latiam para eles e menininhos vaiaram, e rostos curiosos espiram das janelas, eles passaram ainda em silêncio. Depois de mais 5 quilômetros terem ficado para trás deles, a menina ainda não tinha falado. Ela conseguia ficar em silêncio, era evidente, com tanta energia quanto quando falava. "Acho que você está se sentindo muito cansada e com fome", Matthew arriscou-se a dizer, explicando sua longa mudez com o único motivo em que conseguia pensar. "Mas não falta muito para chegarmos agora, apenas pouco mais de 1 quilômetro." Ela saiu de seu devaneio com um suspiro profundo e olhou para ele com a expressão sonhadora de uma alma que estivera vagando longe, guiada pelas estrelas. "Sr. Cuthbert", ela sussurrou, "aquele lugar que atravessamos, aquele lugar branco, o que era?" "Ora, você deve estar falando da avenida", respondeu Matthew depois de alguns momentos de profunda reflexão. "É um lugar meio bonito." "Bonito?" "Ah, bonito não me parece ser a palavra certa. Lindo também não.
Elas não têm tanta força. Ai, era maravilhoso, maravilhoso. É a primeira coisa que já vi que não tem como ficar melhor com a imaginação. Simplesmente me deixa satisfeita aqui. Ela colocou a mão sobre o peito. Me deu uma dor estranha e engraçada, e ainda assim era uma dor agradável. Você já sentiu uma dor assim, Sr. Cuthbert? Ora, não consigo me lembrar de ter sentido. Eu senti várias vezes, sempre que vejo algo majestosamente bonito. Mas não deviam chamar aquele lindo lugar de avenida. Não existe significado em um nome assim. Deviam chamar de... Deixe-me ver. O Caminho Branco do Encanto. Não é um nome bom e criativo? Quando eu não gosto do nome de um lugar ou de uma pessoa, sempre imagino um novo e sempre penso neles com esse nome. Tinha uma menina no orfanato que se chamava Ebsba Jenkins, mas sempre a imaginei como Rosália Devere. Outras pessoas podem chamar aquele lugar de avenida, mas eu sempre o chamarei de Caminho Branco do Encanto. Falta mesmo só um pouco mais de 1 quilômetro até em casa. Fico feliz e triste. Triste porque esta viagem foi muito agradável e sempre fico triste quando coisas agradáveis acabam. Algo ainda melhor pode vir depois, mas nunca se sabe. E muitas vezes não é algo melhor. Essa tem sido a minha experiência de qualquer forma. Mas fico feliz de pensar em chegar em casa. Sabe, eu nunca tive uma casa de verdade, não desde que eu me lembro. Isso me dá aquela dor boa de novo, só de pensar em chegar a uma casa de verdade. Ah, não é lindo? Eles tinham passado pelo topo de um morro. Abaixo havia uma lagoa, quase parecendo um rio de tão longa e serpenteante. Uma ponte a cruzava na metade e de lá até a extremidade mais baixa, onde um cinturão de montes de areia cor de âmbar a separava de um golfo azul escuro. A água era uma maravilha de diversos tons, os tons mais divinos de açafrão e rosa e verde etéreo, com outros toques elusivos para os quais nenhum nome já foi inventado. Do outro lado, a lagoa subia para o meio de bosques de abetos e portos e permanecia escura e translúcida sob as sombras vacilantes deles. Aqui e ali, uma ameixeira selvagem inclinava-se da margem como se fosse uma menina vestida de branco, avançando na ponta dos pés até seu reflexo. Do charco da cabeceira da lagoa vinha um coro claro e tristemente doce dos sapos. Havia uma casinha cinza espiando por entre um pomar branco de macieiras e um declive mais à frente. E embora ainda não fosse realmente noite, uma luz brilhava através de uma de suas janelas. Essa é a Lagoa de Barry, disse Matthew. Ah, também não gosto desse nome. Vou chamá-la, deixa-me ver, de Lago de Águas Cintilantes. Sim, esse é o nome certo. Sei disso por causa da palpitação. Quando eu acerto um nome que combina perfeitamente, sinto uma palpitação. Alguma coisa causa palpitações em você? Matthew refletiu. Ora, sim. Sempre sinto um pouco de palpitação ao ver aquelas larvas brancas que reviram os canteiros dos pepinos. Odeio olhar para elas. Ah, não acho que seja exatamente o mesmo tipo de palpitação. Você acha que sim? Não parece haver muita relação entre larvas e lagos de água cintilantes, ah? Mas por que outras pessoas chamam de Lagoa de Barry? Acho que é porque o Sr. Barry mora ali, naquela casa. Orchard Slope é o nome deste lugar.
Se não fosse por aquele grande arbusto lá atrás, você conseguiria ver Green Gables daqui. Mas temos que atravessar a ponte e dar a volta pela estrada. Então são mais uns 800 metros. O Sr. Barry tem filhas pequenas? Bem, não tão pequenas. Mais ou menos do meu tamanho. Ele tem uma de uns 7 anos. O nome dela é Diana. Ah! Ela tomou um fôlego profundo. Que nome perfeitamente agradável. Ora, sei lá. Tem alguma coisa assustadoramente pagã nele, me parece. Eu prefiro Jane ou Mary ou um nome sensato como esses. Mas quando Diana nasceu, tinha um professor hospedado lá. E deram para ele a tarefa de escolher o nome, e ele escolheu Diana. Eu queria que tivesse tido um professor assim por perto quando eu nasci, então. Ah, estamos na ponte. Vou fechar bem os olhos. Sempre tenho medo de passar em pontes. Não consigo parar de imaginar que, talvez, assim que chegarmos ao meio, elas desmoronem, se fechem como se fosse um canivete e nos esmaguem. Por isso fecho os olhos. Mas sempre tenho que abri-los apesar disso, quando acho que estamos chegando perto do meio. Porque, sabe, se a ponte desmoronasse mesmo, eu iria querer ver. Que barulho alegre ela faz! Sempre gosto do barulho. Não é esplêndido que existam tantas coisas para gostarmos no mundo? Pronta, passamos. Agora vou olhar para trás. Boa noite, querido lago de águas cintilantes. Sempre dou boa noite para as coisas que eu amo, assim como eu faria com as pessoas. Acho que elas gostam. Parece que a água está sorrindo para mim. Quando eles tinham subido mais o morro e virado uma curva, Matthew disse: Estamos bem perto de casa agora. Green Gables está... Ah, não fale. Ela o interrompeu sem fôlego, pegando o braço meio erguido dele e fechando os olhos para não ver seu gesto. Deixe que eu adivinhe. Tenho certeza de que vou acertar. Ela abriu os olhos e espiou ao redor. Eles estavam no topo de um morro. O sol havia se posto algum tempo antes, mas a paisagem ainda estava clara à suave luz do anoitecer. A oeste, o pináculo escuro de uma igreja erguia-se contra um céu cor de calêndula. Abaixo havia um pequeno vale e mais à frente uma longa ladeira que subia delicadamente com casas de fazenda aconchegantes espalhadas ao longo dela. De uma para outra, os olhos da menina pularam depressa, ansiosos e esperançosos. Por fim, demoraram-se em uma distante, à esquerda, bem afastada da estrada, de um branco suave com árvores floridas à sombra dos bosques ao redor. Acima dela, no céu uniforme do sudoeste, uma grande estrela branca, como um cristal, brilhava na forma de uma lamparina de orientação e promessa. É aquela, não é? Ela perguntou apontando. Matthew sacudiu as rédeas contra as costas da égua alazã encantado. Ora, você adivinhou? Mas acho que a senhora Spencer descreveu a casa para você. Foi assim que você acertou. Não, ela não descreveu, de verdade. Tudo o que ela disse poderia muito bem ter sido sobre a maioria daqueles outros lugares. Eu não tinha nenhuma ideia de verdade de como era a casa, mas assim que a vi, me senti em casa. Ah, parece que eu estou em um sonho, sabe? Meu braço deve estar preto e azul do cotovelo para cima, porque eu me belisquei muitas vezes hoje. De vez em quando me dava uma sensaçãozinha horrível e eu ficava com muito medo de que fosse tudo um sonho. Aí me beliscava para ver se era real. Até que, de repente, lembrei que, mesmo supondo que fosse apenas um sonho, era melhor eu continuar sonhando quanto eu pudesse,
então parei de me beliscar. Mas é real e estamos quase em casa. Com um suspiro de êxtase, ela recaiu no silêncio. Matthew virou a charrete com dificuldade. Ele estava grato por ser Marilla e não ele quem teria que dizer àquela criança solitária que a casa pela qual ela ansiava não seria dela no fim das contas. Eles passaram pelo vale da família Lynde, onde já estava bem escuro, mas não tão escuro que a senhora Rachel não pudesse vê-los da posição favorável de sua janela, e subiram um morro e entraram na longa alameda de Green Gables. Quando chegaram à casa, Matthew estava tentando fugir da revelação iminente com uma vontade que ele não entendia. Não era por Marilla ou ele mesmo que Matthew estava pensando no problema que aquele erro provavelmente iria causar, mas na decepção da menina. Quando pensou naquela luz de encantamento sendo apagada dos olhos dela, teve uma sensação desconfortável que ajudaria a matar algo. Muito parecida com a sensação que o tomava quando tinha de matar um cordeiro ou bezerro ou qualquer outra criaturinha inocente. O pátio estava muito escuro quando eles entraram e as folhas de álamo balançavam suavemente ao redor dele todo. Ouça as árvores falando enquanto dormem, ela sussurrou quando ele a tirou da charrete. Que lindos sonhos elas devem ter. Depois, segurando com força a bolsa de tecido que continha todas as suas posses, ela o seguiu até a casa. Terminamos o capítulo 2. Espero que